Na página 22, Agostinho e o Pentecostalismo, 418 da Era Cristã. Bom, aqui eu vou citar dois historiadores que eles comentam que Agostinho de Hipona ele estava procurando na Igreja Católica os dons espirituais. Inclusive ele cita o dom de falar em línguas espirituais. Ele não encontra na Igreja Católica. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que esses dons cessaram. Isso vai influenciar até os reformadores. Por que até hoje os protestantes e os reformados dizem que os dons espirituais cessaram? É a herança desse pagão Agostinho de Hipona. O homem que, segundo o apóstolo Paulo, estava bebendo do cálice do demônio, praticando paganismo. Okay? É por isso que eles desacreditam nos dons espirituais. Bom, então primeiro eu cito aí a obra 2000 anos de cristianismo carismático, lembrando que carisma no grego significa dom, né? Dom espiritual. Na história, o pentecostalismo era chamado de carisma, ou os carismáticos. E recentemente, no século XX, começaram a usar pentecostais. E a Igreja Católica pegou e adotou o nome, os carismáticos, dizendo que agora ela tem o dom espiritual. Mas o santo Agostinho de Hipona disse que esses dons acabaram. Mas para as seitas não existe critério, irmãos. Para as seitas não existe critério. Então veja, primeiro, Edith Riet, 2000 anos de cristianismo carismático. Ele diz: no início de sua caminhada com Cristo, Agostinho olhou com suspeita para o ministério milagroso do Espírito Santo. Em sua homilia à Epístola de São João, ele se referiu às línguas no Pentecostes como sendo um sinal adaptado a um tempo que já havia passado. Ele prossegue nessa linha dizendo que o testemunho da presença do Espírito Santo não é mais dado pelos milagres, mas pelo amor de Deus à Igreja, manifestado no coração de alguns. Ou seja, aquele milagre agora é o amor que Deus te dá. Na verdade, ele estava tentando justificar o fato dessa igreja pagã não ter os dons espirituais, né? Bom, cito aí também o livro de Vinson Sina, com o título O Século do Espírito Santo. É um livro interessante também para vocês lerem. Ele diz: não devemos mais alimentar a expectativa de que quem recebe a imposição de mãos deve receber o Espírito Santo e falar em línguas. Por quê? Pergunto. Não ocorrem mais milagres em nossos dias, como acontecia nos tempos antigos. Respondo que eles eram necessários na época, antes que o mundo viesse a crer, para que o mundo fosse convencido. Ele está citando também Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona acreditava que estava vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20, o reino que duraria 1000 anos. Partindo desse princípio, concluiu que os dons espirituais não eram mais necessários, pois Satanás já estava preso. Até hoje, os católicos e protestantes acreditam que Satanás está preso. Aí tem que botar aqui também, né? Católicos, protestantes e reformados. Os reformados, eles continuam seguindo essa heresia, né? Uma crença que só pode nos fazer rir diante de tantos males que tem assolado o mundo. E olha o período que nós estamos vivendo. Vai falar com esses grupos, Hezbollah, Hamas, um grupo que, se eles se deparam com recém-nascidos israelitas, eles cortam a cabeça fora. Você acha que isso é humano? Claro que não, isso é satanismo. Isso é uma coisa satânica. A própria atitude de Agostinho de Hipona de matar outras igrejas, esse negócio de você tirar a vida de outro, irmãos, isso não é coisa para homem comum, não. Isso é coisa para homem envolvido mesmo com satanismo. Tem pessoas aí ligadas a traficantes, a milicianos, a outros que eles não conseguem matar, não conseguem tirar a vida, porque isso é difícil, né? Para vocês terem um exemplo, tem um filme intitulado Duro de Matar, em que ele fala de um grupo terrorista, acho que é Duro de Matar 2, ele fala de um grupo terrorista
que eles mandam uma mensagem para a polícia que colocaram uma bomba numa escola. E realmente a polícia vê que chegou um grande pacote lá numa escola, e eles vão para lá para tentar desarmar a bomba e tirar as crianças, né? Mas na verdade era um disfarce, enquanto isso eles estavam assaltando um banco. Aí depois o terrorista liga para o policial e fala o seguinte: e aí, vocês conseguiram desmontar a bomba? Na verdade não era uma bomba. Você acha que eu colocaria uma bomba numa escola? Eu sou um terrorista, não um monstro. Olha só, um terrorista, lá na linguagem dele, ele diz: eu não colocaria uma bomba na escola, matar crianças, eu sou um terrorista, não um monstro. E Agostinho de Hipona, né, e os católicos, eles vão matar cristãos aí na história. Vai ter igreja que vai ser capturado e vai lacrar a igreja com 400 membros no ano 1400, de uma pessoa chamada Dolcino, o pastor Dolcino. Ele pastoreava uma igreja, né? Então por isso chamam ele de pastor. Na história muitos chamam ele simplesmente de irmão Dolcino. Ele pastoreava uma igreja que foi queimada, ele e os seus 400 membros. A igreja católica diz que queimou ele porque ele era muito perigoso. Olha, a instituição que eu menos confio no mundo é a igreja católica. Se botasse a igreja católica, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, e cada um contasse uma história, o que eu menos acreditaria ali seriam os católicos. Porque, sem sombra de dúvida, ele matou mais do que todos esses somados. Ok? O comentário prossegue. Na verdade, Agostinho de Hipona era um bispo católico que prestava culto aos mortos, não podendo, portanto, experimentar os milagres de Deus, não podendo experimentar os dons de Deus. É claro que não. E por que os dons de Deus, por que os protestantes e reformados continuam a negar os dons de Deus? Porque eles herdaram a fé da Babilônia apocalíptica. Essa igreja pagã, que está matando e vai matar por séculos, ela é a referência dos protestantes e dos reformados. Por isso é que eu digo que a Assembleia de Deus, as igrejas cristãs, Assembleia de Deus, Batista Geral, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista Independente, Igreja do Nazareno, essas igrejas têm que ficar longe dos reformados. Porque a história também mostra que todos eles, na história, sempre estiveram ligados ao satanismo maçônico. Lutero, ele foi protegido pela maçonaria. O príncipe alemão que protegeu ele, a história comprova, era maçom. O pai dele era um maçom de destaque na Europa, né? Líder de loja maçônica na Europa. Para vocês terem ideia, eu vou contar para vocês mais à frente, o primeiro estatuto da maçonaria, quando a maçonaria conseguiu não ser mais perseguido pela Igreja Católica, desde que eles fizeram a Revolução Francesa, né? Conseguiram não ser mais mortos pela Igreja Católica. O primeiro estatuto da maçonaria foi feito por 3 pastores calvinistas. Todos os protestantes e reformados que chegaram aqui no Brasil, a história confirma, todos eles vieram abraçados ao satanismo maçônico. Isso nós temos que falar claramente. Isso nós temos que falar claramente para despertar as pessoas.